Então, ouviremos agora a ministra de Estado da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes. Bom dia. Não, eu fico aqui ao lado do ministro, que pela valiosa iniciativa tomada, eu quero cumprimentar o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o ministro Wellington Moreira Franco, e quero cumprimentar também Cláudia Costa, secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, e a todos os senhores e senhoras aqui presentes que atuam com a primeira infância, com o mundo da educação, da saúde, da assistência e dos direitos das crianças do Brasil. Inicialmente, de fato, quero valorizar imensamente a posição da SAI em trazer este debate a um tema da SAI, porque nós queremos que as crianças brasileiras sejam também consideradas como aquilo que a presidenta Dilma tem referido sobre o nosso povo de um modo geral. Nosso principal bem, aquilo que de mais importante uma nação tem. Em que pese nós, na área de direitos da criança e do adolescente, a partir do Estatuto, tenhamos trabalhado sempre com a noção de direitos hoje. E talvez até inspirados na Gabriela Mistral, tenhamos muitas vezes referido que é hoje, no tempo presente, que o corpo, que o sangue, que a mente, que todas as possibilidades da infância se organizem. Então eu compreendi a ideia de cidadão do futuro como cidadão de hoje. Hoje, a plena cidadania, os plenos direitos, para que no futuro também eles estejam assegurados. É uma importante questão que a SAI traz, porque quando a Secretaria é uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, é natural que ela tenha o tema do futuro. Uma Secretaria de Assuntos Estratégicos trata dos temas de como será o Brasil daqui a 10, 15, 20, 50 ou 100 anos. Como serão os brasileiros e as brasileiras. Mas é interessantíssimo que, e por isso valorizo imensamente termos sido convidados a participar e sermos governo debatendo este tema com a SAI, porque nós colocamos o tempo presente e a SAI coloca os ingredientes da estratégia para o Brasil, que não são dissociados hoje entre a economia e a vida social, a dimensão humana e a dimensão do desenvolvimento do Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Brasil conta com duas peças que eu quero destacar, meu querido ministro Moreira Franco, como importantíssimas. Primeiro, a própria referência no Estatuto da Criança e do Adolescente, como legislação, e na Constituição Federal, quando ela trata da responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família com as crianças e adolescentes do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil conta com um instrumento fundamental que foi delineado com ampla participação da sociedade, que é o Plano Nacional Primeira Infância, e que em reuniões anteriores a este importante seminário, nós temos produzido vários diálogos com a SAI e com as outras pastas de governo para tratarmos da implementação deste plano. Este plano ele tem uma abrangência bastante ampla. É um plano sobre a saúde na primeira infância, sobre educação em primeira infância, sobre direito à convivência familiar e comunitária, sobre desenvolvimento e primeira infância. A partir deste plano, a Secretaria de Direitos Humanos tem procurado, como um órgão articulador, porque contamos no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos com a Secretaria de Defesa de Direitos das Crianças e Adolescentes, dirigida pela secretária Carmen Oliveira. Nós temos procurado, ministro, atuar em cada programa da presidenta Dilma, e antes mesmo com o presidente Lula, trabalhando os aspectos que dizem respeito à primeira infância.
Desta forma, o Brasil Sem Miséria também identificou as circunstâncias de maior miserabilidade nas famílias com crianças pequenas e procurou, então, atuar num atendimento específico a esta questão. No que trata a questão, por exemplo, na área de saúde, tanto brasileirinhos e brasileirinhas, que já vêm de momentos anteriores, como a Rede Cegonha, tem uma importante contribuição e um olhar, uma política específica para a área da saúde, desde a situação pré-natal, a situação do parto, do primeiro e dos primeiros anos de vida, e numa interação, por exemplo, com as circunstâncias das crianças também com deficiência. Hoje, quando nos preparamos para da mãe com o bebê, que se estabelecem vínculos e competências que muitas vezes uma mãe que não consegue olhar nos olhos do seu bebê não estabelecerá as competências necessárias ao desenvolvimento para si e para o bebê. Também costumamos dizer que ao nascer de uma criança, nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma família, nasce uma situação de acolhida. E, com isto, superarmos uma visão de desenvolvimento natural, onde a ideia de que o simples fato de dar à luz já significa todas as possibilidades do cuidado estarem estabelecidas. As bases estão ali, mas nós devemos fazer com que elas aflorem. Então, eu quero dizer isso a vocês como algo que nós podemos trabalhar juntos, com os sistemas de saúde, com as políticas educacionais. Defender também, diante da SAI, o tema da educação. Eu volto sempre, Ricardo, ao Plano Nacional Primeira Infância, porque realmente acredito que se trata para nós de colocarmos em funcionamento o plano. Se me perguntarem se ele está plenamente em funcionamento, eu direi não. Nós temos que colocá-lo em funcionamento. Mas essa referência é fundamental. E aí, no que trata a educação, dizer a vocês que nós avançamos quando, Cláudia, secretária de Educação, trouxemos para os 5 anos e 11 meses, não é? O acesso ao ensino fundamental. Quando o ministro da Educação já nos apresentou, o ministro Moreira Franco, que nós garantiremos a todas as crianças brasileiras a pré-escola. Os 4 e 5 anos presentes na escola. E agora o nosso desafio são as creches. Que creches nós devemos ter? Não é? Como devem ser as creches? E aí eu destacaria alguns aspectos. Em primeiro lugar, nós temos, inclusive num diálogo com a SAI, o desafio, sim, de oferecermos às crianças brasileiras o direito à creche. A presidenta Dilma e o ministro Fernando Haddad coordenam uma ação que, com mais de 6.000, já em 6.400, 6.500 creches, com o Pro Infância darão uma importante resposta. Mas nós ainda sabemos que não abarcaremos com este universo todas as crianças brasileiras. Então, o nosso desafio, eu sou uma pessoa entusiasmada com a possibilidade de uma parceria forte com a sociedade. Isto não significa que tenhamos uma creche de menor qualidade, porque isso seria inaceitável, porque não temos cidadãos de diferentes qualidades. Isso significa termos modelos diferenciados de acesso, de financiamento, mas termos uma qualidade como referência nos dispositivos das diretrizes que são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, de onde não queremos nos afastar. Isso é possível? Eu vejo que em Belo Horizonte, em Porto Alegre e mesmo no Rio de Janeiro, em muitos lugares, por estarmos aqui, refiro, com a secretária,
nós temos exemplos muito positivos, com variadas formas de financiamento. A referência, no entanto, aí me permitam, como alguém que já viveu, nem sempre ter vivido significa ter alguma autoridade sobre o assunto. Mas eu, no tempo, como professora nas séries iniciais da educação infantil, e depois no estudo sobre essas questões na vida acadêmica, sempre procurei ter como referência que a educação infantil é um lugar diferenciado. A educação infantil, ela é por si um lugar do livre desenvolvimento. Talvez aspectos da educação infantil devam ser levados ao ensino, à educação básica de um modo geral. Mas as diretrizes, elas não nos apresentam os caminhos de avaliação para a educação infantil, com uma avaliação centrada na criança. Pois que o que nós queremos da criança é a possibilidade plena do livre desenvolvimento. De minha parte, temo tirarmos aspectos da educação infantil importantes para a formação das crianças, vinculados à espontaneidade. Isso não significa que os gestores não tenham planos. Isso não significa que um professor, ao se dirigir à sala de aula da educação infantil, não tenha a objetividade de planejar o que ele pretende, o que esta professora, o que este professor pretende. A referência, no entanto, não é o resultado para o aluno, é o resultado para a nossa capacidade como sistema. Estes elementos talvez sejam polêmicos, inclusive, em uma hora ou em outra. Por isso é que temos diretrizes, que são as diretrizes documentadas pelo Conselho Nacional de Educação. Eu acredito, ministro Moreira Franco, que o fundamental neste momento é garantirmos o atendimento. Porque nós não temos o atendimento ainda. Eu acho, sinceramente, que nós não deveríamos nos centrar neste momento em todos os aspectos como queremos o atendimento. Porque isso talvez nos venha nos paralisar, de juntos produzirmos um passo fundamental, que é sermos mais ambiciosos para as crianças do que as mantermos restritamente no ambiente da comunidade ou da família, sem escola. Então, a proposta da Secretaria de Direitos Humanos é trabalharmos juntos, como governo, fazemos um diagnóstico da dívida que nós temos com as crianças, de quem recebe, por exemplo, o Bolsa Família, mas não está na escola, de quem recebe, quem está entre os mais vulneráveis, em pobreza extrema, que agora nós vamos chegar a essas crianças para buscá-los a uma condição de superação da miséria através da família, mas não estão na escola. Tendo como referência não apenas a pobreza, porque a criança com direito à escola não é exclusivamente aquela que está em extrema pobreza. Não é um direito da mãe para poder trabalhar a escola. Esta é uma das referências. A referência é o direito da criança de estar num patamar de igualdade com todos os demais. Pois se o que eu ofereço a uma criança eu não ofereço a outra, eu transformo a primeira infância num lugar de oportunidades desiguais que se perpetuarão na vida dessas crianças e na vida nacional. Então, o que nós, na área da infância, pretendemos, querida secretária Cláudia Coxim e ministro Moreira Franco, é estarmos juntos com a SAI, produzindo um projeto estratégico, estarmos juntos com os demais ministérios, em uma mesma mesa de debates, que já existe a partir do plano, e trabalharmos isto. Primeira meta é estarmos produzindo a acolhida, adiantando
prazos. Porque aquilo que a Gabriela Mistral nos diz, o nome da criança é hoje, porque as suas necessidades são hoje estabelecidas, isso nos leva a pensar, me leva a pensar, que se nós não garantirmos no hoje esses direitos à criança, nós estamos negando a essa criança um futuro de igualdade. E por isso nós participamos, empolgados dessa possibilidade. Nós temos com a SAI um protocolo que será, no próximo período, levado adiante. A presidenta, no momento que estiver lançando o plano, o programa sobre crianças e adolescentes, a SAI e a Secretaria terão um protocolo que já anuncia aos senhores como algo importante para o planejamento estratégico do Brasil. Nós estaremos em conjunto trabalhando isso muito nos agrada na área de direitos humanos. E digo a vocês da minha satisfação de podermos estar juntos posteriormente, produzindo tanto a questão de indicadores, que a SAI tem apoiado a Secretaria de Direitos Humanos, indicadores para o ECA, como produzirmos uma série de ações que teremos como desdobramento deste importante encontro que é desenvolvido pela SAI, por nós e pelo governo brasileiro, sob o comando do ministro Moreira Franco. Queria deixar isso consignado neste encontro, pedir desculpas por não permanecer na mesa com a secretária. Cláudia já deveria ter vindo ontem, na própria abertura. Ontem foi um dia que nós aprovamos a Comissão da Verdade no Senado Federal. Estou muito feliz com isso. Mas, olha, Cláudia, a gente falar em direitos humanos e não falar das crianças brasileiras é não falar em direitos humanos. Então, eu me emociono ao estar aqui com vocês, de fato, com grande sentimento, porque é uma possibilidade maravilhosa ter a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República com o olhar que diz que a criança é a prioridade absoluta do Brasil. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, senhor.